Olá, meus caros estudantes da segunda etapa, segundo semestre. Eu sou o professor Francisco Rocha e hoje eu estou com vocês no lugar da professora Rose. Aliás, até a pedido dela, para que a gente possa conversar sobre ciências da natureza e suas tecnologias. É um muito prazer, ficaremos juntos na aula de hoje e na aula seguinte, conversando sobre o assunto. E olha só! A ideia nossa nessa aula é dar uma temática que provavelmente eu vou conseguir contribuir com cada um de vocês, porque hoje eu quero falar muito com vocês a respeito das máquinas térmicas. Dá uma olhada aqui comigo. Então, olha só, é isso. Vamos ver o funcionamento dessas máquinas térmicas. Eu disse para vocês que eu teria a oportunidade de contribuir com vocês, porque o funcionamento das máquinas térmicas tem muito a ver com as leis, veja, da termodinâmica, tá? A termodinâmica aqui, ó, nesse caso, é uma ciência física, exatamente o métier desse professor que vos fala. E na termodinâmica, e também para poder entender máquinas térmicas, a gente fala muito dessa relação de calor e do trabalho, das características dos sistemas termodinâmicos e as propriedades dos fluidos termodinâmicos, tá? Senhoras e senhores, sem medo de errar, eu posso dizer para você o seguinte: essas leis da termodinâmica, bem como o funcionamento das máquinas térmicas, tem a ver com uma lei das ciências que até hoje é como se fosse uma das pedras angulares quando a gente está falando de ciência, que é exatamente a lei da conservação da energia. Olha, a física e a ciência de forma geral não sabe exatamente o que é energia, não. A gente sabe que energia seria a capacidade, por exemplo, de realizar trabalho, mas isso é muito inespecífico. O fato é que a energia, ela seria essa quantidade que existe no universo e que ela não pode ser, olha só, não pode ser destruída, não pode ser criada. A única coisa que eu posso fazer com essa energia é transformar essa energia e passar essa energia de um corpo para o outro. Qualquer processo no universo, inclusive as próprias máquinas térmicas que a gente vai ver hoje, elas estão sujeitas a essa máxima. Eu só consigo fazer com que a energia seja transformada, ela seja transferida. Criada ou destruída, não funciona, não tem jeito, tá? Dá uma olhada aqui no quadro. O fato é que na história da humanidade, a gente vem usado aí a energia para várias finalidades. Desde as mais básicas, como por exemplo, a gente utiliza a energia dos alimentos para poder movimentar o nosso corpo, para os processos metabólicos, para que a gente possa pensar, até coisas bem mais desenvolvidas, bem mais tecnológicas, por exemplo, com a utilização da própria energia elétrica, que está fazendo com que essa aula possa chegar para você através de um aparelho eletroeletrônico, tá? Quem pela primeira vez pode ter utilizado a energia de forma a converter em trabalho de alguma forma foi exatamente esse Heron de Alexandria, tá? Viveu entre 10 e 70 depois de Cristo. Existe, inclusive, até hoje, se você for consultar aí na internet, né, a Eulípila de Heron, que é exatamente essa maquinazinha que está bem aqui, tá? Em que ela constituía? Então, basicamente, era uma espécie de uma fornalha, não é? Que quando aquecia, ela aquecia dentro daquela esfera um líquido que evaporava por esses orifícios aqui. À medida que evaporava, né, como essa esfera está ligada por um eixo, ele era capaz de movimentar. E olha, quando a gente está falando de movimento, a gente precisa realizar isso com um trabalho, precisa realmente ligar isso com um trabalho, né? O próximo boom que nós tivemos aí relacionado a esse tipo de máquina foi exatamente na ocasião da Revolução Industrial. Como assim, professor? Estou dizendo aqui para você o seguinte, eu estou dizendo que o desenvolvimento foi tamanho que ali pelo século XVIII
começou-se então uma certa substituição daqueles produtos que eram feitos à mão, eram feitos através do trabalho braçal do homem e substituídos nesse caso aí exatamente por máquinas, máquinas que eram capazes de realizar o trabalho que os homens e as mulheres antes executavam, tá? Não é novidade de tudo a gente conseguir converter energia numa outra forma de energia, porque veja que antes disso mesmo já existiam os antigos moinhos de vento. Eles pegavam a força do vento, não é, para poder girar uma hélice e ao mesmo tempo fazer o trabalho de moagem de determinados tipos de cereais, né? Fazia ali, dava uma espécie de um pilão que era movido aí a vento. Aqui a vantagem agora é que eu podia controlar o calor, a queima, por exemplo, de uma substância, para poder fazer movimentar uma determinada máquina, tá? E obviamente isso teve o seu marco histórico lá no período da Revolução Industrial, que houve, como eu mencionei, essa troca da mão de obra braçal para as máquinas, não é? Naquela época, inclusive, houve vários protestos, porque várias pessoas acabaram perdendo emprego por conta disso. Mas, obviamente, do ponto de vista do tempo da humanidade, percebeu-se que sim, era um avanço, né? Aquelas pessoas que trabalhavam braçalmente, agora trabalhavam junto da máquina, né? Então, para o bem e para o mal, acabou então desenvolvendo bastante aquela civilização até chegar nos dias de hoje. Continua aqui comigo no quadro. Muito bem, senhoras e senhores. Então, a força, né, como eu disse, produção de bens era braçal e era personalizado. O homem, então, ele percebe que pode utilizar a força da água, do vento, como mencionei, para a realização de trabalho, né? E mais do que isso, com a máquina a vapor, já estamos falando realmente do século XVIII, o homem passa a controlar a fonte de energia, sendo capaz de produzir, nesse caso, bens de larga escala. Eu queria convidar vocês, quando vocês puderem, tá, visitarem esse site, o PHET, que é exatamente um simulador da Universidade de Colorado, que acaba fazendo várias simulações em ciências. Eu deixei aberto aqui esse link só para mostrar para você como é que funciona esses processos aí de conversão aí da energia, tá? Como é que a energia, então, se transforma? Veja, por exemplo, aqui, essa menininha, a roda da bicicleta que ela está em cima está ligada aí a um gerador que vai transformar a energia mecânica que ela vai utilizar ao pedalar, vai transformar isso em calor. E esse calor, por sua vez, vai se reverter em agitação térmica para a água. Então basta que ela pedale, né? Que ela possa pedalar e veja o que acontece lá no termômetro. À medida que ela pedala, está convertendo a energia mecânica da bicicleta de forma que o gerador vai fazer funcionar ali aquele aquecedor, né? Perceba o seguinte, que para que ela possa fazer esse processo de forma contínua, ela precisa, né, ignorando o cansaço dela, ela precisa então consumir energia, eu preciso alimentá-la. Caso contrário, ela não vai continuar. Veja o que está acontecendo aqui. A energia bioquímica dela está sendo convertida para o movimento das pernas. Esse movimento que está ligado às rodas, ele é convertido aí em energia para o gerador, que por sua vez faz com que essa energia elétrica se transforme em energia térmica ou calor aí para poder continuar aquecendo a água, né? Quanto mais rápido a garotinha ela pedalar, mais essa conversão de energia fica intensa e mais energia ela gasta. Perceba que a energia, nesse caso, não está acontecendo do nada, tá? Está vindo de alguma coisa. No caso aí do movimento da garotinha, né? E se eu substituísse, por exemplo, o movimento da garotinha para poder mover essa hélice por uma queda d'água? Então eu abro aqui o registro, permito que a energia potencial dessa queda d'água movimente a roda do gerador, convertendo agora a energia elétrica em energia térmica, tá? Tais são
os processos de conversão da energia. A nossa ideia, então, é fazer a mesma coisa para que a gente possa gerar movimento aí, né, numa máquina térmica. Pessoal, qualquer máquina térmica simples desse universo de meu Deus vai ter mais ou menos um esquemão como esse para poder funcionar. Que esquema é esse que eu estou te mostrando? Toda máquina térmica, ela tem um lugar onde está fornecendo, deixa eu voltar aqui que eu acabei passando para frente, vamos lá. Toda máquina térmica, ela vai ter então esse local que vai fornecer energia para a máquina. A gente chama isso de fonte quente, tá? Então a máquina térmica tem lá a sua fonte quente. Ela está fornecendo energia para a máquina. A máquina funciona e ela então parte dessa energia faz com que ela realize trabalho. Só que o detalhe dessa máquina térmica, e a gente vai entender nas próximas aulas já por quê, essa energia que está servindo para poder constituir-se em trabalho, tá? Não consegue usar toda ela para isso. Boa parte dessa energia, ela precisa ser descartada de alguma maneira. Quando ela é descartada, é por uma fonte cuja temperatura é menor do que a temperatura da fonte quente, por isso a gente chama de fonte fria. Professor, não entendi, como assim? Imagina que entra 100% de energia aqui, tá? Está sendo dada 100% de energia por essa fonte quente, tá? Desses 100% de energia, 30% vai servir para você movimentar a máquina e 70% vai servir para simplesmente ser rejeitado pela máquina, para que ela não possa utilizar. Professor, o senhor está falando grego? Ainda não entendi como é que funciona uma máquina térmica. Volta para mim! O que eu estou te dizendo é o seguinte, presta atenção nesse exemplo prático. Imagina uma Maria Fumaça, um trem movido a vapor. Vamos tentar entender como é que é o funcionamento dele. O trem, para poder funcionar, eu preciso da energia para o trem a vapor. Como é que é a energia? Lá no trem, ele tem ali uma caldeira onde eu queimo carvão e dessa queima do carvão eu aumento a pressão da caldeira, né? Então a fonte quente do trem é exatamente, né, do trem a vapor, é exatamente nesse caso aquela caldeira que eu estou colocando carvão para ser queimado, tá? Quando essa temperatura aumenta, a pressão ali aumenta, parte dessa energia vai parar nos pistões do trem, que estão conectados à roda dele. Então, parte dessa energia vai servir para poder fazer o trem se mover. É o que eu chamo de trabalho. Só que a maior parte da energia, pessoal, sabe por onde escapa? Escapa, por exemplo, pela chaminé do trem. Tá? Aquela é a fonte fria. Quando ele vem, escapa pela chaminé, aquilo é a fonte fria. A maior parte da energia vai por ali. Eu só consigo aproveitar 30, 40% da energia da queima do carvão para movimentar a roda do trem. O resto eu acabo não aproveitando. Ele vai para o ambiente, que nesse caso é a fonte fria. Entendeu? Mais ou menos assim, de uma forma muito simplificada, é que funcionaria uma máquina térmica. Olha aqui comigo aqui um outro exemplo de máquina térmica. Uma máquina térmica muito simples, que parece inclusive com essa ideia do trem, seria essa daqui. Olha só esse movimento. Só olhando para essa figura, você consegue identificar onde é que está a fonte quente, onde está a fonte fria e onde é que o trabalho está sendo realizado? Você é capaz de identificar essas coisas? Dá uma olhada aí cautelosa, vê se você consegue perceber, tá? Se você não conseguiu, olha só a resposta para vocês. A fonte quente está sendo aqui simbolizada pela queima desse combustível para poder aumentar a temperatura nessa caldeira que tem um fluido, ou seja, tem água nesse caso para poder trabalhar, tá? Você tem uma válvula de admissão,
que permite com que esse fluido ele viaje a alta pressão por esse pistão que está subindo e está ali descendo, tá? Aliás, é aqui que está sendo executado o trabalho. Lembra que trabalho tem a ver com movimento. Então, como está movimentando naquela localidade, né? Você tem aí o trabalho sendo executado. Só que para que isso possa continuar a funcionar, eu preciso então resfriar o meu sistema. Porque se ele ficar alta pressão o tempo inteiro, o pistão ele só fica na parte superior, não desce. Para o pistão descer, eu preciso jogar uma aguinha ali, por exemplo, para diminuir a temperatura, tá? Então aquela outra válvula, ela vai permitir que um pouco de água seja injetada e diminua a temperatura para o pistão voltar a descer. É aqui que está a fonte fria, tá? Para o nosso caso, a fonte fria está exatamente desse jeito. Isso daí é um exemplo clássico de máquina térmica que a gente acaba utilizando, tá? Toda máquina térmica, então, tem uma fonte quente, tem uma fonte fria e ela executa um trabalho, tá bom? Senhoras e senhores, é isso que eu queria ter mostrado para cada um de vocês na aula de hoje. Espero que você tenha entendido essa questão de máquina térmica. Na próxima aula, a gente vai evoluir um pouco mais o nosso entendimento, tá? De pronto, eu já digo que é um prazer conhecer cada um de vocês. Vamos continuar mais uma aula, pelo menos, dentro dessa toada, tá? E eu espero, obviamente, no futuro que a gente consiga ainda se ver. Eu agradeço, então, todo o seu carinho, a sua paciência. E agora, não vamos esquecer do seguinte, tá? Estamos sempre juntos. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau.